conversava, ele só debatia e ele promovia, quero entender o seu ponto de vista. E aí você vê uma notícia dessa no Brasil, que um professor conservador foi agredido por alunos comunistas, e aí você vê a foto, me deu aqui uma certa aflição, porque nós ainda aqui nos Estados Unidos estamos dentro daquela neblina do assassinato do Charlie Kirk, as pessoas com muito medo, e essa foto me deu uma aflição, confesso, Daniel. Agora, Olha a quantidade de pessoa para bater no cara. Isso facilmente podia ter escalado para algo fatal, né? Basta uma pessoa dar um pisão, um chute na nuca, o cara morre, entendeu? Fala galera, vamos reagir aqui a um vídeo de mais um absurdo aí, né, da turminha do amor, né? Mesma turminha que gostava de debater, né, o Charlie Kirk, vocês viram que fim levou o debate, o que aconteceu com o Charlie Kirk naquela universidade, né, e o caminho que estão tomando as universidades brasileiras, né, vamos dar play aqui. Você vai ouvir agora uma história lamentável. Ao chegar ao campus da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Unesp, a Universidade Estadual Paulista, em Franca, interior de São Paulo, o professor Gabriel Cepaluni foi surpreendido por estudantes do movimento União da Juventude Comunista, que o hostilizaram com gritos de racista e fascista. Ao tentar entrar na sala de aula e gravar a situação, ele foi agredido com empurrões e socos no rosto e na cabeça. Teve a roupa rasgada e foi derrubado no chão. O professor disse que não revidou e somente tentou se proteger. Para ele, o ato foi organizado como forma de intimidação depois de suas falas em defesa das liberdades individuais. Docente das disciplinas de Relações Comerciais Internacionais e Análise de Política Externa, Cepaluni destacou que sempre incentivou o debate plural e nunca havia enfrentado desrespeito em sala de aula. Ele acusa a universidade de omissão, dizendo que a segurança não acionou a polícia e nenhum funcionário agiu durante a agressão. Depois de insistir, ele conseguiu ser levado à delegacia para registrar a ocorrência e apresentar laudos médicos. A representante do movimento União da Juventude Comunista da Unesp, Gabriele Nascimento, que se identifica como delegade, você ouviu bem? Não, tem que pausar aqui, galera. Olha, ó, essa parte aqui já por mim já podia fechar o vídeo, ir lá, fechar essa universidade. O cara defendia, né, livre expressão e lá é assim, né? Se você discorda deles, você é fascista, nazista, você é tudo por discordar deles. Você não pode discordar. Aí a delegade, né, que é a representante aí dos estudantes, vamos ver o que ela falou após os caras se reunir na covardia para agredir um cara sozinho, né? Dezenas agredindo um. Vamos ver o que a delegade falou aí. Delegade do Congresso de Estudantes da Unesp classificou o ato como uma manifestação política legítima contra o professor. Ela o acusou de sustentar posições políticas perigosas e elitistas, alegando que ele teria partido para o confronto e provocado lesões em 4 alunos sem detalhar os ferimentos. Em nota, a Unesp... As posições políticas dele perigosa, né? Já a dos estudantes de se reunir na covardia e quebrar de pau o cara na porrada, aí não é perigoso. Aí é manifestação livre e espontânea, né? Segundo a delegade. Aí o cara ter a opinião dele é um atentado, né? Está, como diz os excelentíssimos aí, está atentando contra o Estado democrático da cabeça da minha rola. Mas você se reunir num bando de covarde, de merda, pra agredir o cara, aí é livre manifestação, né? Tá bem certinho a delegade aí. Reiterou o seu compromisso com os direitos humanos e o combate a todas as formas de violência, afirmando ter... Que bom que ela reiterou os compromissos dela com os direitos humanos, né? Porque se ela não tivesse reiterado, eu, por exemplo, ia estar achando que isso que eles fizeram de se reunir num monte de covarde, quebrar o cara na porrada, era ruim, né? Mas já que eles fizeram isso reiterando o compromisso com os direitos humanos, aí ok, aí pode, né? Tomar providências legais e administrativas para apurar os fatos e responsabilidades. Ana Paula Henkel, quando a gente tem acesso a uma notícia como essa, a gente fatalmente pergunta como é que fica a visão do Brasil e das universidades brasileiras também aí no exterior. mas não só isso, Daniel. Uma notícia como essa, a gente fica até um pouco sem ar, porque nós, há 3 semanas, um ativista conservador, tolerante, cristão, foi morto, foi assassinado na frente de todos nós, na frente do mundo, porque ele enaltecia o debate, ele promovia o debate. E a tal esquerda tolerante, com um guarda-chuva enorme, que aceita todas as minorias, LGBT, todas as pessoas, branco, preto, gordo, magro, alto, baixo, essa esquerda é violenta, Daniel. É violenta. Não é uma esquerda que quer promover o debate, como Charlie Kirk fez durante muito tempo. E hoje, muita gente, apenas depois do brutal assassinato dele, que as pessoas estão assistindo a seus vídeos e vendo, realmente, ele só conversava, ele só debatia e ele promovia, quero entender o seu ponto de vista. E aí você vê uma notícia dessa no Brasil, que um professor conservador foi agredido por alunos comunistas, e aí você vê a foto, me deu aqui uma certa aflição, porque nós ainda aqui nos Estados Unidos estamos dentro daquela neblina do assassinato do Charlie Kirk, as pessoas com muito medo, e essa foto me deu uma aflição, confesso, Daniel. Agora... Olha a quantidade de pessoa para bater no cara. Isso facilmente podia ter escalado para algo fatal, né?
Basta uma pessoa dar um pisão, um chute na nuca, o cara morre, entendeu? Para isso também acontece por causa da impunidade de quem comete esse tipo de agressão, que sabe que vai receber um tapinha na mão, um beliscão no braço e vai seguir cometendo esse tipo de violência. Diga, Alexandre. Pois olha, eu vou invocar de novo o George Orwell, né, agora com o 1984. É mais ou menos assim: o ódio é amor. Isso tudo é amor. Ele é um odiento. A gente viu as fotos, a Ana falou em foto, a foto do grupo, que é como se fosse a juventude hitlerista de 1939, 40, 41, 38, né, massacrando, e vimos a imagem dele, do professor franzino, de óculos, incapaz de agredir alguém e agredido por aquele grupelho. Eu não sei onde isso vai parar, eu não sei qual é o limite disso, eu não sei em que vai transbordar essa onda de ódio. E tá aí, esse é o gabinete do ódio, o movimento do ódio, que se chama Paz e Amor. André Marcília, inclusive, há menos de um mês, o advogado Jeffrey Chicchini, que inclusive representa o Felipe Martins, e o vereador de Curitiba, o Guilherme Kilter, também passaram por uma situação muito parecida lá no Paraná. Pois é, se tornou comum agredir os outros em nome do amor, como bem disse ou lembrou o Alexandre Garcia. Quer dizer, primeiro que delegade, né? Isso devia ser tido como uma causa de lesão, né? Se a pessoa fala delegade para o outro, isso causa lesões, mas lesões cerebrais. Agora, o ponto é que assim, tem dois pontos que eu acho relevantes. Primeiro, a universidade, infelizmente, e sobretudo no Brasil, se tornou o último lugar onde o debate é bem-vindo. Deveria ser o primeiro. De lá o debate deveria sair formado, começar, as pessoas deviam aprender a debater dentro da universidade. Elas simplesmente enterram o debate, elas saem de lá convictas, mas já com 18, 19, 20 anos, saem convictas da sua militância em geral progressista. Então isso é a primeira coisa a se lamentar. E segundo, que a gente precisa refazer conceitualmente a ideia de extremismo. Extremismo não é você defender uma ideia, seja qual for. Extremismo é isso, é você impedir o debate. Essas pessoas que impedem o debate é que são verdadeiramente extremistas. Isso que eles falaram aí é meio óbvio, né? Olha o naipe do cara aqui, ó. O cara foi agredido por dezenas de... Todo mundo que fez o L, né? Pessoa do governo do amor aí, se reúnem para espancar um cara, mas reforçam seus compromissos com os direitos humanos, né? Por quê? Porque para eles, eles simplesmente desumanizam os adversários políticos. A partir do momento que você desumaniza seu adversário, chamando ele de taxista, todas essas coisas, né? Do mesmo jeito que fizeram com o Charlie Kirk, aí você ganha permissão para desviver a pessoa, né? Não vou falar a palavra aqui, mas se ela não é humana, você pode desviver aquela pessoa. Então essa é a estratégia deles. Você desumaniza e aí você pode fazer o que você quiser com a pessoa e não vai dar nada, né? As universidades geraram isso, né? Uma fábrica de puta e maconheiro. Se você está em idade universitária, te recomendo, né? Tentar voar abaixo do radar aí, né? Se formar e ganhar o seu dinheiro e nunca mais voltar nessa merda. E o Brasil é isso. Um abraço.